Nos últimos anos, a tecnologia tem se tornado uma presença constante em nossas vidas, com o uso de celulares, tablets e TVs se expandindo rapidamente. Embora esses avanços tenham trazido inúmeros benefícios, também surgiram preocupações significativas sobre os impactos do uso excessivo de tela, especialmente no que se refere à saúde mental e às habilidades sociais. Para entender melhor essas questões, falamos com a psicóloga Brenda Boeira, uma especialista no assunto. As crianças elas não têm maturidade neurológica para lidar com aqueles excessos de estímulos da luz, né? Então, inclusive, não é legal expor a criança a barulhos muito fortes, mas também não a imagens, né, e movimento. Então, o que acontece? Uma tela de celular, tablet ou TV, né, tem estímulos em alta velocidade por muito tempo e a criança fica exposta, acaba atrapalhando, né, a base cognitiva dela, porque ela deveria ir descobrindo esses estímulos aos poucos, mas ela de repente, ela recém-nasceu e alguns pais, né, apresentam a tela para a criança se acalmar e o cérebro dela ainda imaturo para lidar com tantos estímulos acaba sendo prejudicado. A psicóloga fala dos sinais que algumas pessoas emitem quando estão desenvolvendo vícios em tela. A pessoa não conseguir se sentir bem fazendo atividades prazerosas sem estar usando a tela. Então, por exemplo, a pessoa, ela está numa conversa, ela está num bar, ela está num lugar com amigos e mesmo assim ela não consegue desligar. Então, assim, não é simplesmente eu estou no trabalho, quero dar uma esvaziada na minha cabeça, quero ver uma outra coisa, não. É em situações prazerosas que a pessoa deveria estar se divertindo, mas ela não consegue se divertir se ela não tiver o contato ali constante com a tela. A psicóloga Brenda Boeira fala da faixa etária que é mais vulnerável aos efeitos negativos do uso excessivo de telas. Na verdade, as crianças de 0 a 2 anos, o recomendado de tempo de tela é 0. Então, imagine só, em muitas famílias, as pessoas têm por costume, uma galinha pintadinha, uma musiquinha, um mundo bita para acalmar o bebê, e aí coloca. Mas, na verdade, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, do 0 aos 2 anos seria 0 tela. Então, em nenhum momento expor a criança a tablet, televisão, celular, né, porque isso ia prejudicar não só a questão cognitiva, mas também atraso de linguagem, né? Dificuldade dela na interação social. Então, assim, são vários prejuízos que vão se aglomerando ali nessa criança. Todas as faixas etárias estão sendo impactadas pelo uso de tela e não é como se antigamente, quando a gente chegava em casa, né, a gente ligava a internet, quando era discada você tinha um horário para usar. Agora não tem, você tem a internet disponível, né, todo o tempo. Você tem a tela disponível no celular todo o tempo. Então não tem momento que você desliga ou que você sai da internet. Então antigamente a pessoa mandava uma mensagenzinha, um SMS, quer tecer? Vai lá, conversava, depois ela desligava, ela saía da vida da internet. Agora não, ela está 100%, 24 horas por dia conectada, tanto para trabalho quanto para lazer. Então esse acesso integral à internet, ela faz com que as pessoas gerem uma dependência, né, da própria internet, de um estímulo muito forte. Então quando a pessoa está fazendo uma outra coisa mais tranquila, parece que é chata, entediante. E às vezes até quando a pessoa também está usando uma tela, ela está usando outras telas. Então está assistindo um filme, ou está no cinema, ou está vendo um show, ou está vendo uma apresentação, a pessoa está mexendo no celular. Como os pais ou responsáveis podem identificar e gerenciar o tempo de tela para os seus filhos evitarem os vícios? Sim, na verdade a primeira fase, quando um pai se dá conta, né, dessa limitação de tela, porque tem para várias idades. Então, por exemplo, como eu disse, de 0 a 2 anos seriam nada de tela, mas de 2 anos a 6 anos seria 1 hora de tela ao máximo por dia. Aí de 6 até 11, 12 anos seriam 2 horas. E de 12 acima, né, até 18, porque ainda está em formação cerebral ali, seriam de 2 a 3 horas. Só que o que acontece? Às vezes os pais, eles também não dão um bom exemplo, porque eles também estão com essa dependência. É, na verdade, uma mudança que tem que ser feita em família. Porque eu não posso querer exigir também que a criança ela não fique na tela, mas eu não dou atenção para ela, eu não converso, não olho no olho. Então, né, eu também tenho responsabilidade sobre o uso da tela do meu filho. Não é só dizer, essas crianças não querem mais brincar, elas só querem ficar na tela. Mas eu também fico aqui. Levou no parquinho, tira o olho da criança e fica no celular. Então, a gente também, enquanto adulto e responsável, tem que começar a dar o exemplo, né? A exposição à tecnologia e facilidade de informação acaba nos trazendo experiências de sentimentos inusitados durante o dia.
pois o bombardeio de informações podem alterar significativamente o humor e o bem-estar da pessoa. Que é a exposição a situações muito desconfortáveis ou até traumáticas. Então a gente acaba consumindo conteúdos, por exemplo, da guerra que está acontecendo na Ucrânia e na Rússia. E aí, agora amenizou um pouco, mas no começo vinha coisas muito terríveis, muitas histórias tristes, né? Então a gente acaba se afetando pelo aquilo que consome. E às vezes a pessoa acaba até ficando meio que obcecado por saber daquele assunto, ir atrás e ver mais, né? E assistir. Só que são coisas que a gente deveria evitar. No que diz respeito, saber, né, basicamente o que está acontecendo, mas evitar consumir constantemente conteúdos negativos, conteúdos que são de tragédias, né, que você não tem o poder de resolver, porque aí a gente acaba entrando num limbo que é da angústia humana, sem poder resolver. Eu não posso ajudar, não posso fazer nada, e cada vez tu vai se afundando com aquela, né, tragédia que você está consumindo. Eu peguei Uber e a pessoa falou assim, eu preferi ser Uber porque eu fui trabalhar em empresa X, e eles disseram, celular é no armário. Eu disse, não, então eu vou embora. E a pessoa saiu no primeiro dia. Então olha só a que ponto que chega essa dependência, né, de não poder ficar um pouco afastado, pelo menos do seu horário de trabalho, né? No intervalo poderia ver, mas aí a pessoa não aguentou, não suportou a ideia de não poder mexer no celular. Aplicativos ou no próprio sistema dos aparelhos, eles têm com relação a limitar o horário para alguns tipos de redes sociais. Aí ele vai te avisar, seu horário excedeu, você quer aumentar 15 minutos, você quer 1 minuto ou você quer liberar o tempo todo. E isso, por mais que a pessoa fale assim, mas ele não vai me proibir de usar, mas aí ele vai te dar um gatilho para você repensar, nossa, eu passei 3 horas nessa rede social, nossa, 3 horas do meu dia eu passei fazendo isso, né? Às vezes a pessoa nem trabalha nesse meio e ela ficou. Então assim, acho que também causa uma reflexão. Eu acredito muito na possibilidade de você usar como um reforço positivo, no sentido assim, com o método Pomodoro, 30 minutos de trabalho, aí 5 minutos eu dou uma olhada, né, vejo as coisas, aí eu faço mais 30 minutos, e assim no final do dia tu não vai ter tanto tempo perdido em tela. Eu fico muito assustada quando um pai e uma mãe chega pra mim e fala assim, eu não sei o que fazer, minha criança fica jogando a noite inteira. Não. Quem é responsável pela criança é o adulto. Então, assim, a gente vai colocando limites combinados e conversando com a criança. Uma das primeiras fases de trabalhar com as crianças dependentes de tela é mostrar para ela. Às vezes eu faço com elas o cérebro de se modelar, eu mostro para elas, essa parte tua aqui não está desenvolvida. Essa parte aqui que tem que tomar consciência, né? O lóbulo frontal não está pronto. Então você não pode ficar exposto a esse tipo de conteúdo, você não pode ficar exposto muitas horas a esse tipo de estímulo. Então assim, a gente tem que tratar a criança também como um ser consciente, mostrar para ela os malefícios. Não adianta só eu dizer assim, proibido, a partir de agora você não vai mais ter tela. Pronto, tá de castigo. Não tá indo bem na escola, né? Tá ficando muito no celular. Não, eu tenho que trazer ela para consciência, porque não existe aprendizagem sem reflexão. Ela pode até te obedecer por não ter opção, mas num momento escondido, num celular do amigo, alguma coisa ela vai fazer para fugir do que tu mandou. Mas se você trouxer ela para consciência e mostrar que é errado, é muito mais fácil dela colaborar com você. Dentre tantas consequências, uma delas é a questão da falta de atenção. Então, muitas pessoas têm uma febre e dizem assim, tem TDAH. E às vezes você é uma pessoa que está consumindo muita tela, não pratica nenhuma atividade física, não está consumindo água, não pega sol. Então, esse conjunto de fatores faz com que você não consiga focar. Porque, claro, a vida real não é um estímulo de uma tela que é todo cores, luzes e cada vez uma mensagem diferente. São coisas entediantes. A vida real, ela é entediante. Então, a gente deixa de apreciar também as coisas básicas da vida a partir do momento que eu me vicio numa tela. Eu atendo ali na Avenida Tiago Aguiar, ao lado da Polícia Militar, em cima do Luz Parabólicas, e também atendo lá em Itajuba, no Espaço Mais Saúde. A minha especialização, ela é na área da neuropsicologia, então eu estudo essa parte de comportamento e desenvolvimento humano, avaliação psicológica, e também eu tenho muita alegria em atuar com terapia familiar, terapia de casal, porque a minha abordagem é abordagem sistêmica familiar. Então,
precisando também desses assuntos, também atendo. Como sociedade, precisamos promover um uso mais saudável da tecnologia, priorizando interações reais e o desenvolvimento de habilidades essenciais para a vida. Ao adotar essas medidas, podemos usufruir dos benefícios tecnológicos sem comprometer nossa qualidade de vida e saúde mental. Juninho Cardoso, Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.